Olá, seja muito bem recebida, muito bem recebido por aqui. Esse aqui é o Domine Holding e Proteção, um conjunto de aulas que acontecem uma vez por semana sem falhar, em que a gente vai aprender qual é o caminho mais rápido para ser especialista em holding e proteção de patrimônio, família e empresa. Não é papo para qualquer advogado, não é papo para qualquer advogada, é papo de especialista. Eu separei aqui uma pleiade de aulas que foram encomendadas pelos meus alunos da mentoria. Os meus mentorados me pediram aulas sobre doação, porque eles notaram que existia um gap de conhecimento nesse conjunto aí das doações que trazia altíssimos impactos na holding, que trazia altíssimos impactos na proteção e que trazia altíssimos impactos na família e na empresa. Então, como eles me pediram, eles que estão ali comigo todo dia, no meu grupo tem acesso ao meu telefone particular, eu atendi. Essas aulas aqui, então, é para vocês, meus alunos da mentoria, e também para todos os alunos que são da rede de advocacia protetiva. Os alunos da especialização, eles têm essa aula aqui lá nas aulas dos planos dos negócios jurídicos, lá no iniciozinho da pós, quando a gente fala de toda a parte geral do direito, os alunos têm lá: Simone, eu não vi uma aula de anulação por conta da doação, disso que a gente vai ver. Claro que não. O que eu fiz lá foi dar essa aula muito mais vertical a partir de todos os vícios, e aí você vai ficar realizando essa incidência em cima de todos os institutos. Então aqui, gente, a gente vai tratar hoje da nulidade da doação por vício de consentimento, ou defeitos dos negócios jurídicos. Simone, por que essa aula é uma aula importante? Porque eu encontrei uma decisão, e essa decisão ela nos faz refletir sobre todos os defeitos dos negócios jurídicos. Essa decisão, ela organiza o sistema da manifestação de vontade e ela pode atrapalhar a holding, ela pode atrapalhar a empresa, ela pode atrapalhar o CPF e ela pode atrapalhar inclusive o inventário. Então, olhar para os vícios dos negócios jurídicos, portanto, para os defeitos dos negócios jurídicos, que é o nome que o Código traz agora, o nome do Código Civil para isso, é olhar para uma manifestação de vontade válida. Essa validade da manifestação de vontade, ela visa coibir abusos. Então, bora lá conversar sobre isso. Antes da gente começar, eu quero mostrar o material. Esse material aqui, ele está disponível para vocês e ele está disponível para todas as pessoas que assistirem essa aula. Mas tem uma coisa que é só para quem requerer. Só um pouquinho, olha aqui para mim. Eu descobri que a maioria dos advogados que não avançam na holding e não avançam na área da proteção é porque eles não sabem para onde ir, eles não têm clareza do próximo passo. Então, se você só quer receber o material dessa aula, guarde até o final da aula e solicite baixar o seu material. Mas, se você quiser dar um passo além, um passo adiante, solicite para minha equipe o diagnóstico da sua advocacia. A gente tem 7 espaços diferentes, divididos em 3 grandes áreas, para você fazer os seus avanços de um modo bem mais organizado. Mas, Simone, por que tu está fazendo isso? Está oferecendo aqui de um modo gratuito para as pessoas na internet. Primeiro, que eu não tenho certeza se ainda está gratuito, porque isso pode mudar a qualquer momento, a gente não sabe. E segundo, porque quanto mais pessoas souberem e tiverem segurança nessa área da proteção, melhor o mercado fica para todos os outros. E como vocês sabem, eu formo advogados especialistas. E quanto mais advogados que tenham consciência disso estiverem no mercado, melhor para que os meus alunos encontrem profissionais de referência logo ali. Aí vocês vão dizer: mas tu não tem medo de concorrência? É claro que não. Um mercado que tenha clareza dos resultados é um mercado protetivo. Não sabem por que médicos se defendem uns aos outros? Por conta dessa proteção. A ideia é que a gente articule uma rede para trazer excelência para esse lugar, para trazer uma advocacia que seja muito impactante em termos de dinheiro, mas muito mais em termos de proteção. Bora conversar então sobre doação e vício de consentimento ou
defeitos dos negócios jurídicos. Bora lá. Esse é um trecho do acórdão. A doação pode ser anulada se a manifestação de vontade do doador estiver viciada por erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão. Um exemplo comum é o dolo, quando a outra parte donatário, quem recebe a doação, ou um terceiro induz o doador a erro ou induz em erro para obter uma vantagem injustificada, aproveitando-se da vulnerabilidade deste doador. O que a gente teve aqui? A gente teve uma pessoa que era responsável pelos cuidados de uma senhora. E em sendo responsável pelos cuidados dessa senhora, começou o blá blá blá, começou o xê, começou o veja bem que a senhora poderia me entregar, bem que a senhora poderia me ajudar e estou precisando tanto de... Sabe aquele pedidinho escondido que para a pessoa que está sendo cuidada é quase difícil de dizer não? Pois essa é a circunstância desse caso que eu separei pra gente. A pessoa estava sendo cuidada por alguém e este alguém começou uma campanha para poder receber vantagem financeira da pessoa cuidada. E isso vocês sabem que é vedado pela ordem jurídica, porque eu não posso começar a seduzir o outro, induzindo ele em erro para que ele me entregue alguma coisa que seja vantagem para mim. Então, hoje, se a gente fosse fazer uma lista dos defeitos dos negócios jurídicos, estes seriam eles, estão todos no Código Civil. O artigo 138 trabalha com o erro. E o que é o erro? É uma falsa percepção de realidade por parte do agente sobre o negócio que irá realizar. Olhem aqui para mim. Nós temos erros que são essenciais ou substanciais e nós temos erros que são acidentais ou incidentais. O erro que causa anulação ou possibilidade de nulidade relativa do negócio jurídico é o erro injustificado substancial. O erro acidental, ele não gera anulação. Ah, Simone, mas o que seria um erro substancial e um erro acidental? Vocês já viram algumas peças de roupa que as pessoas tentam vender como sendo couro ecológico? Couro ecológico. Gente, não existe couro ecológico. Couro ecológico é plástico. Todas as vezes que alguém faz uma oferta de couro ecológico, está tentando induzir o consumidor em erro a partir de uma coisa que não existe. A gente pode até dar apelidos bonitos ao plástico. PU, poliuretano, napa, verniz, vinil. Agora, dizer que isso é couro, nós não podemos. Couro é um determinado material que tem origem animal. Então, falar em couro ecológico é uma contradição em termos, porque eu estou tentando trazer a ideia desse tecido nobre, que é o couro, para dentro desse tecido que é plástico, é PU. E quem trabalha com ecologia sabe que plástico não é nada ecológico. Então, falar em plástico ecológico talvez seja falar em plástico reciclado, mas é longe, muito, muito longe dessas vestimentas aí feitas desse couro fake ou desse couro ecológico. Então, trabalhar com a ideia do erro é trabalhar com algum elemento substancial. Se eu soubesse que na verdade eu estaria diante de um plástico, talvez eu não teria comprado essa calça. Esses dias eu vi um anúncio que era camisa linho, era lá, o anúncio na internet dizia assim, camisa linho. E aí linho, gente, linho é o material aqui desse blazer. Esse blazer tem linho de verdade, podem ver pela quantidade de amassamento que ele tem, né? É um blazer que sim, é bem amarrotado. O linho, ele amarrota, certo? É um tecido natural. E como é um tecido natural, ele é muito mais caro do que um tecido artificial. E aí eu fui olhar, a descrição da roupa era plástico, na verdade a gente tinha poliéster na camisa. Gente,
Uma camisa de linho é uma camisa que respira. Então, no verão, quando você bota uma camisa de linho, você se sente fresco. Se você usa uma camisa que é uma camisa de sintético, de PU, de plástico, de poliéster, você vai passar um calor gigante, mesmo que na aparência ele pareça linho. Quando o fornecedor ele faz um anúncio desse tipo, ele está tentando induzir o consumidor em erro, para que o consumidor adquira uma camisa de linho, que na verdade não tem linho coisa nenhuma. Então, quando nós manifestamos uma vontade condicionada por esses elementos, que são elementos substanciais da compra, a gente pode sim declarar a nulidade relativa desse tipo de negócio, certo? Depois a gente tem um segundo tipo de negócio, que é o dolo, né? Defeito do negócio jurídico chamado dolo. O que é o dolo? Venham comigo. O dolo é uma indução maliciosa para fazer que alguém cometa um erro. É um engano provocado por uma das partes para prejudicar a outra. Olhem aqui para mim. Não é só prejudicar no sentido assim de fazer com que a pessoa tenha prejuízo, mas é para tirar uma vantagem mesmo. Vamos imaginar que eu chegue aqui, estou no estúdio, e aí eu digo para o pessoal, gente, eu estou precisando muito de uma doação, e aí eu tenho aqui, eu estou vendendo aqui essa taça, e isso, eu vou reverter os fundos dessa venda dessa taça para uma circunstância gravíssima que eu estou passando na minha vida. Vocês poderiam, a gente vai fazer um leilão, vocês querem participar? Essa taça custa 6 mil, essa taça custa 6 mil reais. Aí a galera do estúdio, que é de boas e rica, né, olha para mim, não, 6 mil, a gente vai participar do leilão, o nosso lance é 6.001. Gente, totalmente dolosa. Primeiro que não tem situação de vulnerabilidade nenhuma acontecendo na minha vida. Segundo que é uma taça linda, mas concordam que 6 mil reais uma taça dessa está completamente fora do razoável. E essa indução, essa tentativa de fazê-los fazer alguma coisa e participar desse negócio simplesmente porque eu quero receber um dinheiro, isso é malicioso, isso é doloso. Então o dolo no direito civil, ele é a intenção maliciosa de prejudicar alguém, no caso de ganhar muito mais dinheiro do que vale efetivamente a taça, tá bem? Além disso, a gente tem a situação da coação. E o que diz a coação? A coação está lá no 151 e seguintes, e ela ocorre quando uma pessoa é forçada a realizar um ato através de uma pressão física ou psicológica, gerando um receio de dano iminente para ela ou para sua família, certo? Olhem aqui para mim. Não pode ser uma vis compulsiva, tipo arma na cabeça. Vis compulsiva, coação por vis compulsiva gera inexistência do ato jurídico e não aquilo que se diz que é essa coação simples que gera anulabilidade. Vocês lembram dos planos? Galera que é da pós, gente, as aulas de início, tá? Nas aulas de início, que se não me engano eu tô sentadinha numa cadeira, dando uma aula assim, bem face to face para vocês, são as aulas iniciais. Simone, a gente não é da pós, a gente é da rede. Tudo bem, se você é da rede, o que a gente vai precisar fazer vai ser verticalizar um pouco esse assunto aqui, porque o pessoal da pós já tem isso estruturado, tá? Então, o que você vai precisar fazer? Vai precisar separar. A ideia de arma na cabeça gera inexistência do negócio. Inexistência do negócio, gente, a gente faz mediante ação declaratória e não mediante ação anulatória, que é essa aqui que a gente vai olhar para a doação. Então, muito cuidado para não ter essa confusão. Simone, eu sou da mentoria, o que eu faço? Se você é da mentoria, você já tem todos os acessos, né? Além de conseguir falar com a nossa supervisora da mentoria, você pode pedir um SOS com alguém da equipe para lidar com alguma questão que esteja trabalhando com a coação, você pode pedir um suporte da equipe para validar uma estratégia ou até mesmo uma revisão de uma peça que você tenha feito para saber se fez corretamente ou não. Simone, se eu estou insegura para poder contratar com o cliente, eu tenho cliente, mas estou com medo, pode ter um especialista para te acompanhar
nisso. Você faz esse atendimento na presença de um especialista que vai fazer isso através de uma parceria e aí você vai ter o seu cliente e vai entregar o que de melhor para o seu cliente. Então, se você é da mentoria, isso já está resolvido, tá bem? Bora falar então sobre o estado de perigo. No estado de perigo, a gente tem uma situação de alguém que, para salvar a si ou o familiar, assume obrigação excessivamente onerosa. E a outra parte sabe que isso é oneroso. Vamos dar um exemplo aqui. Olhem para mim. O pessoal aqui do estúdio acabou de voltar do hospital, tá? E veio do hospital, chegou, estava com uma situação respiratória significativa. E aí chegou lá e o hospital disse para a pessoa assim, não, ó, a tua situação é grave, só que assim, para que a gente possa te passar para a mesa cirúrgica, a gente vai precisar de um calção. A gente precisa do teu cartão de crédito, a gente vai colocar no teu cartão de crédito aqui R$6.000, que é o preço da cirurgia mais anestesia, e se o plano autorizar, a gente vai te devolver esse dinheiro. Gente, a pessoa que está com risco morte iminente, vocês acham que ela vai dizer, ai, veja bem, não tenho dinheiro? Se ela tiver crédito no cartão, gente, ela vai passar os R$6.000, R$5.000 e dane-se. E se ela não tiver, ela vai encontrar alguém da família dela que tem um cartão com esse limite, ou então ela vai passar R$1.000 em cada cartão de familiar. Por quê? Porque o estado de perigo imediato de alguém da família ou dela própria faz com que ela tome essa providência. O hospital sabe e o hospital precisaria minimizar o risco morte para se livrar desse calção. Então, isso é ilícito, a gente já sabe que o hospital não pode fazer. Hoje, o que eles têm feito? Passam a pessoa para a mesa cirúrgica, fazem, dizem, não, seu familiar já foi operado, já está efetivamente operado, mas para ele poder ficar aqui, a gente precisa da garantia. E aí eu fico pensando, quem é que em sã consciência vai deixar o familiar ali, ou vai botar o familiar dentro de uma ambulância e vai trocar ele de hospital, né? Mas tudo bem, ônus que a jurisprudência vai ter que resolver. Bora isso, o que a gente tem? A gente tem uma nova ideia aí de anulação, de anulabilidade, que é a lesão. E o que é a lesão, gente? É uma circunstância em que uma pessoa, por inexperiência ou necessidade, se obriga a uma prestação manifestamente desproporcional ao valor da contraprestação. Ah, como assim, Simone? Que história é essa disso, de uma situação de lesão? Vou dar um exemplo para vocês e vou dizer uma coisa que não pegou na nossa jurisprudência, mas que na minha opinião é correta. Vocês sabem que muitas factorings ou muitas agências que oferecem crédito para as pessoas aposentadas. E o que eles fazem? Eles ficam oferecendo crédito. E aí, na hora de explicar para as pessoas meio que pensam que elas vão pegar esse crédito e, pegando esse crédito, que elas vão colocar lá para o final do pagamento do primeiro, entendeu? A pessoa faz o crédito hoje, pediu 10 mil, e aí vai pedir mais 20, ela acha que continua pagando mil, e aí depois esse vai se pagar só depois. Isso aconteceu comigo quando eu era advogada da ativa na Justiça Federal. Muitas e muitas pessoas enganadas por pessoas que pegam a pessoa pelo braço no meio da avenida, levando para forçar a fazer empréstimo. Não é bem forçar, mas é induzir a pessoa a ter um dinheiro rápido aqui, a senhora faz essa contratação rapidamente. Na minha opinião, isso é típico da lesão, porque a pessoa acaba assumindo um juro bem maior do que ela poderia, é completamente desproporcional nessa circunstância de de precisar e não explicado. Então ela acaba assumindo juros extremamente onerosos. E aí, na minha opinião, é lesão. Simone, o que isso tem a ver com o nosso caso da doação, da anulação por conta da anulação da doação por conta de um desses defeitos dos negócios jurídicos? Os vícios de consentimento na doação, gente, eles são esses também. Quais são eles? Olha as figurinhas. O erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão. Na doação, eles podem acontecer do mesmo jeito que essas demandas outras que eu acabei de apresentar para você.
Eu separei para nós o caso jurisprudencial do Tribunal de Justiça de São Paulo neste processo em específico. Por quê? Porque diante da vulnerabilidade desta doadora, ficou evidenciada a influência da requerida pessoa que cuida, havendo comportamento doloso no sentido de prevalecer a situação da idosa que estava sob os seus cuidados, obtendo sim uma vantagem injustificada, que caracteriza vício de consentimento. Tá, Simone, volta aqui para mim. O que é esse caso? O que aconteceu? Vamos conversar um pouquinho sobre esse contexto. A bonita, olha lá, a bonita cuidava de uma senhora. E aí, essa senhora fez uma doação de parte substancial do patrimônio da genitora, dos autores, para a requerida. Pouco mais de um ano após ela começar a trabalhar como diarista no apartamento. A doadora, apesar de não ter prova de incapacidade, estava inegavelmente debilitada após ter sofrido um AVC, existindo a situação de vulnerabilidade. Então, retoma aqui comigo que é esse caso. A bonita começou a trabalhar no ambiente doméstico dessa senhora. E aí, durante esse um ano, começou a campanha de fazê-la entender a necessidade que passava, a necessidade que os filhos passavam, o tanto que ela era gentil e querida, o quanto era justo, e também uma campanha desabonatória com relação aos filhos, né? Então, seus filhos lhe deixaram aqui, olha aqui, sou eu que estou lhe cuidando. E ela tinha passado por um AVC, então ela estava numa situação flagrante de vulnerabilidade, gente. E aí, vou voltar a conversar com quem é da pós, desculpa quem não é da pós ainda, tá? Lá no módulo de planejamento sucessório, a gente tem toda aquela parte de planejamento com pessoa de vulnerabilidade, com pessoa que está acometida de vulnerabilidade. Então a gente tem desde as cláusulas testamentárias até tudo o que precisaria olhar. E aqui, gente, é uma junção daquela aula inicial com essa aula que é a aula da vulnerabilidade específica. Porque esse caso é o caso da mulher que foi prestar o serviço e se aproveitou da vulnerabilidade da outra pessoa. Então, se você é da pós e quer saber mais sobre esse assunto, corre lá na aula de planejamento sucessório. Mas se você ainda não sabe, gente, se essa área de proteção é para você ou se você já faz isso, mas não sente absoluta segurança, não sabe se está entregando o correto para o seu cliente, você tem dois caminhos. O caminho rápido é estar comigo na mentoria, porque aí eu tenho toda uma equipe, até a minha equipe de marketing, ela é direcionada para atender cada um dos meus alunos. Desde a equipe de marketing até a equipe do escritório, tá todo mundo direcionado para atender às necessidades dos alunos. E aí, gente, equipe de marketing, equipe do escritório, a calculadora do IDD, que é um software que traz para você prontinho ali, você vai para a reunião do cliente, está com isso pronto, não precisa nada, é só digitar ali, organizar isso aí, a calculadora já te passa qual é a vulnerabilidade, quanto que seria para doar, quanto que seria para receber, o que eu tenho que cuidar, a calculadora já traz tudo isso pronto. Então a mentoria certamente é para quem quer ir rápido. Agora, se você está com medo, eu posso te dizer, com o primeiro cliente, gente, você já vai receber pelo menos 3 vezes mais do que o que você está investindo. Isso é o que aconteceu com a minha aluna Gabriela. Até eu quero dizer, mentorada Gabi, se você assistir esse vídeo aqui, escreve aqui embaixo, conta pro pessoal o que aconteceu. Porque a gente pensa, ai não, que absurdo. Pois é, a Gabi cobrou só para fazer mais de 3 vezes o valor da mentoria. Então é uma coisa que valeu muito a pena para ela. E aí, tá, mas eu não quero ir rápido, eu quero ir devagar. Você tem a opção da pós, e aí tá tudo bem, mas você também tem a opção da rede da advocacia protetiva, um espaço em que a gente se organiza, se articula e faz networking entre nós. E aí a gente tem ali espaços de atualização em que decisões como essa são discutidas, debatidas e entregues aos alunos. Lá na plataforma, diferente de estar tudo assim, cada um de um jeito aqui, como tá assim no aberto, lá na plataforma a gente tem trilhas de conhecimento. Então, o aluno que quer continuar se atualizando, ele está nesse lugar.
Quem já foi da pós já tem um arquivo vivo da pós e pode participar de todos os encontros com professores extras e tudo mais. Quem ainda não foi da pós recebe esses acessos gravados. Tá bem, Simone, quais eram os elementos do caso, então, para a gente olhar para esse caso concreto? Olha lá, vulnerabilidade da doadora em idade avançada, estado de saúde de vulnerabilidade após um AVC, criando uma situação de dependência com a cuidadora. Número 2, comportamento doloso da outra parte. A requerida se prevaleceu da situação da idosa que estava sob os seus cuidados. E também uma vantagem injustificada. Por que é injustificada? Porque recebeu uma parte grande desse patrimônio dessa pessoa. Então, olha só, aqui a gente tem uma declaração de nulidade relativa ou uma ação anulatória para voltar os bens, né, ao patrimônio original por conta dessa vantagem injustificada. O que o tribunal entendeu aqui, gente? Ainda que a doadora estivesse em pleno gozo das suas faculdades mentais, essa circunstância não obstaria a configuração de erro devido ao dolo da donatária. É um vício de consentimento caracterizado aqui. Aí vocês vão dizer, tá, mas o que tem nessa decisão que a gente pode examinar e pode levar para outras questões? Porque às vezes, olhem aqui para mim, os avós querem beneficiar algum neto ou alguém quer beneficiar um trabalhador. Como é que a gente faz para fazer isso na vida real, gente? A gente coloca, volto para a aula da pós-graduação do testamento, tá? No instrumento da doação, considerandos. Como que são considerandos? Eu explico que fulana está em pleno gozo das faculdades mentais, que em que pese possa parecer exagerado, ela está fazendo isso por ato de liberalidade, que não houve nenhum tipo de dolo relacionado a circunstâncias especiais, que o fato dela estar dependente não implica em nada. Então, assim, eu preciso tomar os cuidados para que essa doação pare em pé no planejamento sucessório. E assim também na holding, porque ela poderia ter feito doação das cotas da holding se tivesse uma holding. E aí vocês imaginam, eu tenho lá, daqui a pouco eu tenho uma pessoa que não tem nada a ver com a minha família que recebeu cotas. Por quê? Porque a minha mãe resolveu doar as cotas. Então, muito cuidado aqui. O que aconteceu aqui? A gente tem fundamentos jurídicos, reconhecimento da vulnerabilidade, identificação do dolo, e esse dolo precisa ser provado, caracterização do vício de consentimento / defeito dos negócios jurídicos e proteção da própria pessoa e do patrimônio da pessoa idosa. Qual é a consequência? Declaração da nulidade da doação, retorno dos bens ao patrimônio originário, proteção dos direitos de herdeiros legítimos, e a gente tem um precedente para aplicar em casos similares. Então, a gente teve uma apelação aqui e a gente teve essa circunstância. Qual é a importância da gente proteger o consentimento, gente? A gente precisa proteger o consentimento porque em épocas de planejamento sucessório, a gente tem pessoas vulneráveis que estão, sim, subordinadas ao dolo de outras pessoas. Então, olha aqui para mim. Se você tiver algum cliente ou alguém da família que você atende por conta de vulnerabilidade, em situação de vulnerabilidade de saúde, participando de um determinado tratamento difícil ou uma circunstância de saúde difícil, em função da idade, ou em função de qualquer causa que a coloque numa situação de vulnerabilidade ou de dependência, qualquer que seja, estes elementos eles já são suficientes para que a gente precise tomar a providência relacionada à proteção do consentimento dessas pessoas. Porque levar a pessoa no cartório e fazer a pessoa assinar um elemento de doação é muito simples. E como eu não preciso de advogado, aliás, essa é uma das minhas grandes causas, eu inclusive nas últimas jornadas das registrais, eu quase mandei um enunciado
para atos de desfazimento patrimonial, teria que ter um advogado presente, gente. Porque as pessoas acabam entregando bens e, tipo assim, nenhuma orientação, porque chega lá, o tabelião não é obrigado a perguntar os motivos relevantes e tá tudo bem, porque ele tá fazendo o papel dele, mas teria que ter obrigatoriamente a presença de um advogado, do mesmo jeito que tem para o inventário, do mesmo jeito que tem para o divórcio. Por quê? Porque esse advogado ele se responsabiliza em explicar para as pessoas o efeito daquilo que está fazendo. Então, a presença de um advogado, ela faz com que se dissipe a responsabilidade. E aí, quais são os detalhes do processo? Eles estão aqui, eu já fiz pra gente fazer, e essa decisão é de fevereiro de 2025, então é uma decisão recente. Qual é a conclusão que a gente pode tirar desse acórdão, gente? Primeiro, preciso proteger pessoas com relação aos vícios do consentimento. Olhem aqui para mim. Segundo, não basta ser advogado comum. É preciso que você seja advogado especialista. Primeiro, para garantir que o seu cliente vai conseguir entregar o que ele quer entregar e garantir que ele não está tomando o golpe de alguém logo ali na frente. Para fazer isso, você precisa ser especialista. Mas, Simone, quem é o especialista? É aquele que enxerga a zona cinza. E aí, gente, a opção é totalmente sua. Se quiser continuar sendo um advogado comum e não entregando isso para as pessoas, tá tudo bem, você vai ficar lá perante o Poder Judiciário, tá tudo certo. Mas se você quiser migrar, faz um diagnóstico para saber onde é que tu tá bloqueado. É impossível, gente, que nos 7 itens que tem dentro desse diagnóstico, tu vai sentar com o meu especialista, ele não vai te destravar em nenhum. É impossível, gente. Todas as pessoas que passaram pelo diagnóstico saíram satisfeitas. Mas se tu não tem tempo a perder, se tu quer estar do lado de cá, formando a mesa de quem pensa, dos especialistas nessa ideia de holding e proteção, aí eu vou te dizer, é a mentoria que é para ti. Só que eu não sei se está aberta, infelizmente, porque depois que a pessoa entra, eu preciso fazer com que ela tenha resultado. Ela entra e ela faz o 100% dela para ter resultado, enquanto eu e a minha equipe fazemos o 100% da do nosso trabalho árduo para que essa pessoa tenha resultado. E vocês vão perguntar, tá, mas quem é que fica fazendo isso? Toda a minha equipe de marketing, toda a minha equipe do escritório. Além disso, as embaixadoras também estão disponíveis, até atendimento conjunto com o especialista, se tiver insegurança tem. Ninguém dispensa cliente de holding porque não sabe ou não consegue fazer, tá bem? No final, gente, você pode baixar o material que foi feito aqui para que a gente pudesse acompanhar, e também você pode solicitar o seu diagnóstico com um especialista. Mas se você já está decidido, eu sugiro que entre lá no Instagram e entre em contato. Olha, eu quero saber mais informações, quero saber como é que funciona, porque eu quero receber 5 vezes mais, eu não estou nem aí, eu estou obstinado a fazer. E aí a gente vai juntos. Até mais, gente, até a próxima aula.